Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus, essa noite, Ele possa conceder a mim e a você uma noite abençoada, né? Abençoando mais e mais as nossas vidas. Só concluindo aquela reflexão, estava tendo como por base o Salmo de número 23. Né? Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o que tinha faltado, que a gente tinha tratado alguma coisa a respeito do versículo 6, na outra reflexão, era esse último trecho do versículo 6 que diz assim, ó: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quando o salmista ele fala, habitarei na casa do Senhor por longos dias, o que é que ele estava falando neste momento? Ele estava falando a respeito daquele ardor, daquele fogo que havia em seu coração, né? Por estar ali próximo do ambiente de culto, né? Onde as pessoas se reuniam para cultuar ao Senhor Deus. Era isso que ele estava falando, daquele ardor devocional que havia em seu coração, no que era concernente essa coisa dele se aproximar do ambiente onde o nome do Senhor estava sendo propagado. Aí é legal que a gente estava fazendo uma análise de uma coisa, né? Porque no início da reflexão, a gente começou essa reflexão mostrando o quê? Que o salmista Davi, nesse salmo, ele estava fazendo uma comparação, ele estava se comparando, né? Da mesma maneira que uma ovelhinha carecia dos cuidados e da direção de um guia, né? De alguém que cuidasse dela, do rebanho de ovelha, né? Da mesma maneira era ele, eu e você também, né? Nós carecemos dos cuidados do Senhor nosso Deus. Aí é muito legal, porque quando a gente pegar toda a reflexão, tudo que já foi falado, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Nos vê até um título, né? É tipo assim, ó, uma coisa que é muito interessante no que é concernente, o perfil comportamental das ovelhas. Porque quando você faz uma observação e você traça o perfil comportamental de uma ovelha, tu vai notar uma coisa interessante. Qual é? É que coisas concernentes ao perfil comportamental da ovelha vão ser idênticas ao perfil comportamental de uma pessoa que é temente a Deus. Quando você pega toda a reflexão e você faz assim, poxa, quando a gente traça um perfil comportamental de uma ovelha, é muito parecido em alguns pontos com o perfil comportamental de uma pessoa que é temente a Deus, com a vida devocional de alguém que é temente a Deus. A primeira coisa que a gente viu qual foi? No que é concernente esses 3 pontos. A gente não vai estar falando tudo aqui, porque senão a gente teria que dar início a outra reflexão. Quem sabe mais tarde, se Deus permitir, a gente adentra com mais profundidade nesses pontos. Ó. A primeira coisa, que quando você traça um perfil comportamental, né, do comportamento de uma ovelha, o perfil do comportamento de uma ovelha, você vai achar muito parecido com o perfil devocional de alguém que teme a Deus. E a primeira coisa qual é? É a necessidade de pasto. Lá no início da reflexão, a gente falou que, simbolicamente falando, o pasto simboliza o quê? Simboliza o alimento da ovelha. E qual é o alimento de alguém que é temente a Deus? É a palavra de Deus. E onde é que a gente está vendo isso? Mateus capítulo 4, versículo 4. Foi o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Né? Ou seja, da mesma maneira que uma ovelha necessita de pasto para ela sobreviver, para ela se manter de pé, fisicamente falando, eu e você também carecemos de uma alimentação espiritual. E que alimentação espiritual é essa? É o pasto, é a palavra do Senhor nosso Deus. E a segunda coisa qual é? É ela fazer parte de um rebanho. Porque a ovelha faz parte de um rebanho. Né? Então o que é que tem a ver isso com a vida devocional de um cristão? De uma cristã, de alguém que teme a Deus? Né? É a questão do congregar, do se congregar. Mateus 18, versículo 20, o que é que Jesus disse? Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio. Né? Da mesma maneira que uma ovelha, ela carece de fazer parte de um rebanho, ela fica ali perto das outras ovelhinhas, da mesma maneira, a vida de alguém que é temente a Deus, a pessoa também, ela sente aquela necessidade, né? Porque quando a gente fala do congregar, a gente pensa muito assim, ó, o que é a igreja? A igreja é o prédio. Não, a igreja não é o prédio. A igreja é o quê? A igreja é o ajuntamento das pessoas, né, que comungam daquela ideia do pensamento da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja é eu e você, quando nós nos reunimos. Né? O que é um rebanho? Um rebanho é aquele ajuntamento de ovelha. E o que é uma igreja? É o ajuntamento daqueles que são tementes a Deus. E onde é que a gente vai estar vendo isso? Né? Que da mesma maneira
que uma ovelha faz parte de um rebanho, né? Isso é idêntico a essa questão do congregar, né? Você vai achar uma semelhança nisso, no que é concernente à questão da necessidade de um cristão congregar, né? Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz assim, ó, onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio. E a terceira coisa, né? Essa aqui é que é a mais bacana. Da mesma maneira, olha aí, ó, que uma ovelha necessita dos cuidados de um guia, eu e você também carecemos dos cuidados do Senhor nosso Deus, né? A ovelha não carece dos cuidados de um guia, de alguém que a guiasse, né? A primeira coisa qual foi? O pasto, a segunda, fazer parte de um rebanho, e a segunda, dos cuidados de um guia. E que guia é esse? É a pessoa do Senhor nosso Deus. Aí, ó, nesse ponto aqui, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, ó. João capítulo 10, o versículo 3 e o 4. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 3 e o 4, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Ó. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aí, ó, é interessante isso aqui. Ó. Por que Jesus disse que uma ovelha segue a voz do seu guia? Por causa da convivência, né? Porque de tanta ovelha conviver com o seu guia, só dela ouvir a voz do seu guia, aí um versículo mais adiante, ó. Aliás, no próprio versículo, ó, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Olha o versículo 5, ó, do capítulo 10. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele. Por quê? Porque a ovelha, pelo fato dela conviver com o seu guia, ela consegue fazer uma distinção entre quem é o seu guia verdadeiro e quem não é, né? A ovelha, de tanto ela conviver ali com o seu guia, com o seu cuidador, só dela ouvir a voz dele, ela consegue. Esse aí é o meu cuidador. Aí se uma pessoa chama a ovelha, ela não vai não. Por quê? Porque ela já se acostumou com a voz, devido à sua convivência diária. Aí trazendo para mim e para a tua vida. Quando é que a gente consegue chegar a um ponto de conseguir distinguir quando é Deus que está falando e quando é voz estranha? É por intermédio da convivência diária com a Bíblia Sagrada. Não é legal isso aqui, ó? Porque a ovelha, de tanto ela conviver com o seu guia, ela consegue fazer uma distinção. Esse aqui é o meu guia, é a voz dele. Esse aqui não é, porque é por causa da convivência diária. Eu e você, como ovelhas espiritualmente falando, de que maneira a gente vai conseguir chegar a um ponto da gente conseguir distinguir quando é voz de Deus e quando não é? É por intermédio da convivência diária com a sua palavra. E a Bíblia Sagrada fala que existem vozes vindas de fontes estranhas e fala assim, ó. Vamos ver só um texto aqui, ó. Gálatas capítulo 1, do versículo 7 e 8, ó. Mas ainda, o versículo 8, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 8, ó. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já temos, que recebestes, seja anátema, ou seja, seja maldito, né? Então é legal isso aqui, ó. Da mesma, ó, a ovelha carece do que, ó? Pasto, fazer parte de um rebanho, eu e você também, né? E a segunda qual é, né? A terceira coisa que nos assemelha a uma ovelha é que a ovelha, devido ao fato dela ter uma convivência diária com o seu guia, ela consegue fazer uma distinção. Por isso que Jesus falou no Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 3 e o 4. Olha, e o versículo 5, que as ovelhas não seguiriam o estranho. Por quê? Devido à convivência diária. E de que maneira eu e você a gente vai conseguir chegar a esse ponto, né? Da gente conseguir distinguir quando é palavra de Deus e quando não é. É por intermédio da convivência diária com a Bíblia Sagrada, né? E que Deus em Cristo ele continue abençoando as nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Ore por esse que vos fala, que a gente também está orando por você. Você que está passando aí, né, dando uma olhada, curtindo. Que Deus ele continue abençoando as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém.